Bom, então, para você que não sabe, essa aqui é a família Rothschild. Família Rothschild é uma família judia com origem em Frankfurt am Main, Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa. Daí tem o brasão dela, dos Rothschilds. Ó, o fundador é esse cara aí, ó, esse Meyer. É Meyer Amichel Rothschild, fundador. Prosperou no fim do século XVIII e chegou a ultrapassar as mais poderosas famílias bancárias e rivais da época, como a família Baring e a família Berenberg. Acredita-se que a família estava no seu auge no século XIX. Possuía a maior fortuna privada do mundo, assim como a mais larga fortuna da Idade Moderna. Acredita-se que a fortuna subsequentemente diminuiu, pois foi dividida entre centenas de descendentes. Hoje, os negócios da família Rothschild estão numa escala muito menor do que no século XIX, embora estejam envolvidos em diversos campos, incluindo mineração, bancos, energia, agricultura mista, vinho e instituições de caridade. Os Rothschild já participaram dos negócios mais dinâmicos durante a Revolução Industrial, em especial a indústria têxtil, que florescia. As tecelagens mecanizadas da Inglaterra produziram tecidos de qualidade em grande quantidade. Passaram a negociar também essa mercadoria. O comércio do algodão oriundo da América do Norte para as tecelagens na Grã-Bretanha permitiu que a casa Rothschild criasse vínculos através do Atlântico com a florescente economia estadunidense. Tá? Os Rothschild já possuíam uma grande fortuna antes das guerras napoleônicas. Em oportunidade, a rede de mensageiros da família espalhada pela Europa, permitiu que Nathan de Rothschild recebesse em Londres a notícia da vitória de Wellington na Batalha de Waterloo, com um dia de antecedência, a chegada dos mensageiros oficiais do governo britânico. Tá? Vai falar aqui da família Rothschild, tá? Então ela é uma família judia. Uma família judia que foi uma, se não até mesmo a família mais poderosa e rica do planeta Terra inteiro. E ela influenciou, tá? Ela tem muita influência no mundo, ó. Nas guerras napoleônicas, ó, finanças internacionais, ó. Os negócios da família Rothschild foram instrumentais durante o processo de industrialização da Europa. Por exemplo, a construção de sistemas ferroviários em todo o mundo e no financiamento de projetos complexos para o governo, como o Canal de Suez. Tá vendo? Olha isso, ó. A família Rothschild esteve diretamente envolvida na independência do Brasil. Viu? Até na independência do Brasil, ó. Eles estão envolvidos, eles são bem influentes, tá? E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando um pouco da família Rothschild? Eu tô falando da família Rothschild porque existe uma carta, para você que não sabe, existe uma carta chamada Carta de Balfour, se eu não me engano, ou Balfour. Essa carta fala que o Reino Unido, ele iria ajudar a família Rothschild a criar o Estado de Israel, tá? O Estado de Israel, junto com os sionistas, iam criar o Estado de Israel. Vou mostrar para vocês. Então, o que eu tinha falado? Declaração Balfour. É a carta de 2 de novembro de 1917, do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros Arthur James Balfour, dirigida a Lionel Walter Rothschild, Barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido. Tá vendo? Líder da comunidade judaica do Reino Unido. Então tinha sim uma comunidade judaica do Reino Unido. É o que eu falei naquele vídeo meu do livro de Israel lá. É o que eu falei da diáspora, onde os judeus eles se estabeleceram na Europa, onde eles foram indo para cada canto do mundo, tá? Então, para ser transmitida a Federação Sionista da Grã-Bretanha. A carta se refere à intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano. Isso é verdade mesmo. Então, né, na Primeira Guerra, na Primeira Guerra o Império Otomano ainda existia, tá?
E o Império Otomano, ele dominava justamente aquela região onde hoje é Israel, tá? Ele dominava lá. Aquela região era do Império Otomano. Então, se caso o Império Otomano caísse, se caso ele fosse derrotado, o lar nacional judeu, né, o Estado de Israel seria posto, como que eu posso falar? Seria colocado em prática, tá? Eles iriam criar o Estado de Israel, tá? Então, que até então dominava aquela região, sim, ele dominava. Aqui, ó, a carta, tá? Ó, documento, assinatura, tudo. E aqui, ó, vou ler para vocês, ó. Ó, caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar em nome do governo da Sua Majestade a seguinte declaração de simpatia contra as aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional judeu. Não, de um lar nacional para o povo judeu. Empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização deste objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e estatuto político de que gozam judeus em qualquer outro país. Desde já declaro-me extremamente grato pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista, tá vendo? Ó, James Balfour, tá? Ó, o texto da carta foi publicado na imprensa semanas depois, em 9 de novembro de 1917. A declaração Balfour foi posteriormente incorporada ao Teatro de Sèvres, que selou a paz com o Império Otomano, tá? E também ao documento que instituiu o mandado britânico na Palestina, tá? Aqui, ó. A França e a Itália, aliadas de Londres na Primeira Guerra Mundial, ratificaram espontaneamente a Declaração de Balfour, prevenindo-se de deixar o Oriente sob a administração exclusiva do Império Britânico. Os Estados Unidos endossaram a declaração em setembro de 1922, tá? Beleza? Mas então tem muita gente que pensa, né, que Israel foi criado por Deus, né? Que foi o Criador que permitiu que Israel voltasse. Não foi o Criador que permitiu que Israel voltasse. Quem pegou e permitiu que Israel voltasse foram justamente os Rothschilds, tá? E os sionistas, tá? O movimento sionista aí, ó, criado pelo Theodor Herzl lá, uma das pessoas que foram assim os primeiros um dos percussores do sionismo, tá? Foi eles que criaram o Estado de Israel, tá? Não tem nada a ver com Deus, não, certo? Tanto até que eu acredito que o Israel de hoje, esses judeus aí que estão no Israel lá de hoje, eles que são a sinagoga de Satanás, tá? Porque na própria Bíblia tá falando lá, fala dos judeus que são as sinagogas de Satanás, que fala lá, e farei os que se dizem judeus, mas não são, se prostrarem diante de ti, e saibas que eu te amo, saibas que eu te amo, desculpa. Pode pesquisar, pode procurar na Bíblia essa passagem aí. Eu não vou lembrar, agora eu não lembro o livro que é, mas tem sim, tá? Pode pesquisar. Ou essa passagem que eu falei da Bíblia. Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra você. Olha aqui, ó, tá em Apocalipse 3:9 isso daqui, ó. Veja o que farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei. Tá vendo? É sim. E quem seria esses judeus, a sinagoga de Satanás? Seria justamente esses judeus de hoje em dia aí, esses povos judeus que são os askenazes, os cazares, os sefraditas, os racídicos aí. Sabe por que eles são sinagogas de Satanás? Por que eu acredito? Porque para início de conversa, que esses judeus aí, eles já nem são de Israel, tá? Eles já são lá da Europa. Se você for pegar a origem de cada um, você vai ver que um veio da Alemanha, outro veio de Portugal, outro veio da Rússia. O que isso daí tem a ver com Israel? Não tem nada a ver com Israel, tá? Esses países aí são países europeus, não são países do Oriente Médio. Não são países lá daquela região da África, lá, aquela parte lá. Tá? Não tem nada a ver, não, com Israel. Então é o que eu tava falando, né?
Não tem muita gente que pensa mesmo que Israel voltou só porque Deus permitiu. Não, não foi Deus que permitiu, foi os sionistas. Foi essa galera aí, tá? Foi essa galera dos Rothschild que fizeram isso. Beleza? Então, o que mais que eu posso falar? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso que eu posso. Eu vou falar um pouco, então. Vou falar um pouco do Estado de Israel. Olha aqui, ó. Israel. O Estado de Israel é uma democracia parlamentar localizada no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria ao nordeste, com a Jordânia, Cisjordânia a leste, com o Egito, a faixa de Gaza a sudoeste, com o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho ao sul. Geograficamente contém diversas características dentro de seu pequeno território, relativamente pequeno. Israel é definido como um Estado judeu democrático. Em suas leis básicas, é o único Estado de maioria judia no mundo. Tá? Ó, a bandeira, né? Israel, tudo mais. Aqui vai falar tudo, vai falar sobre o PIB. Ó, vai falar, tudo que eu falei lá vai falar um pouco aqui também, ó. Após a adoração de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, recomendada a adesão e implementação do plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu, tá? Então eles fizeram isso, tá? Nossa, é muita coisa aqui para ler, tá? Eu não vou ler tudo, não. Eu só li esse pouquinho mesmo, só para vocês saberem, tá? Sobre o Estado de Israel. Esse aqui eu tava lendo também, ó. Tem sido críticos da política de Israel em relação aos palestinos, enquanto o governo dos Estados Unidos e algum país da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, geralmente apoiam Israel bélica e financeiramente. Olha o que tá falando aqui, ó. Alemanha e Reino Unido apoiam Israel bélica e financeiramente. Da onde que surgiu os Rothschild? Os Rothschilds não surgiram os Rothschilds não surgiram lá da Alemanha? E qual que é o país que eles têm como amizade, que eles têm como amigo, que eles têm influência? Não é o Reino Unido? Então, tá vendo? Ó, bate certinho com o que tava falando lá na Carta Balfour, lá na declaração. Tá vendo? Tá vendo como não tem nada a ver não com esse negócio que todo mundo pensa que foi uma criação divina, o Estado de Israel? Não foi, não. Foi os sionistas que já queriam isso daí, que já estavam planejando isso daí, tá certo? Pra mostrar para vocês mesmo, tá? Beleza? É isso. Falou.